Salve, salve galerinha! Quem tá aqui é o Eduardo do canal e blog Geek Cancer e hoje eu tô aqui para falar sobre Esquadrão Suicida. Bem pessoal, Esquadrão Suicida é um filme no qual um grupo de anti-heróis, um esquadrão, são enviados para missões suicidas, na qual se eles conseguirem completar essas missões, ele tem as reduções das suas penas. Para começar, eu vou explicar mais ou menos como é o porquê do filme acontecer dessa forma. Bem, o filme, para começo de história, se passa depois do Batman vs Superman. Spoiler alert, se vocês não assistiram Batman vs Superman, o que eu vou dizer agora é spoiler. E no final do Batman vs Superman, a gente sabe que o Superman morre. The world changed when Superman flew across the sky. And then it changed again when he didn't. Então, nesse momento, os Estados Unidos não têm nenhuma grande proteção contra alienígenas ou superpotências ou alguma coisa que seja mais forte do que o poderio militar dos Estados Unidos poderia aguentar. Pensando nisso, uma chefona lá, uma líder lá do governo dos Estados Unidos, ela decide criar um esquadrão que seja forte o suficiente para combater se uma força dessas aparecer. O nome dela é Amanda Waller. E ela decide que a melhor forma de fazer isso são pegar vilões, no caso. No governo dos Estados Unidos, eles já estavam prendendo meta-humanos, pessoas super fortes que estavam usando seus poderes para os crimes. Então ela pega e resolve usar essas pessoas que estavam presas para fazer essas missões suicidas. Bem, pessoal, eu vou começar a apresentar para vocês, da mesma forma que o filme faz, eu vou começar a apresentar os personagens para vocês. O primeiro é o Floyd Lawton, conhecido como Pistoleiro. Floyd Lawton, a.k.a. Deadshot. O Floyd, ou Pistoleiro, basicamente, ele é um cara que consegue ter mira perfeita utilizando praticamente qualquer arma. Ele nunca erra um tiro. E ele foi preso, na verdade, pelo Batman, no que eles chamam de um ponto fraco. O cara é um mercenário que executa serviços a preços altíssimos e mata qualquer pessoa por dinheiro. Ele realmente é um mercenário. E ele acaba sendo preso porque ele está com a filha dele, ele tem uma filha. E ele está lá no meio do dia comprando umas coisas para a filha dele quando aparece o Batman dizendo que ei, você quer mesmo fazer isso na frente da sua filha? E ele ainda tenta reagir, mas a filha dele se mete no meio e para não envolver a filha dele numa coisa pior, ele acaba se deixando ser preso. Se deixando ser preso. Ele é o primeiro do integrante aí do esquadrão. Depois, pessoal, a gente tem a Harley Quinn, também conhecida como Arlequina. Harley Quinn. Bem, para quem não conhece, a Arlequina, ela é a mulher do Joker, né? Do palhaço. Antes de ser a Arlequina, ela era a Harley Quinn, uma psicóloga do asilo Arkham. Ela foi designada para tratar mentalmente o Coringa, sendo que nesse tratamento, ao invés dela curar o Coringa, ela que acaba enlouquecendo e se apaixonando pelo Coringa, ajudando ele a fugir do asilo. E nesse meio tempo, acaba virando uma super vilã e enlouquecendo. Na história do filme, spoiler alert, na história do filme, ela é jogada num tanque lá, cheio de química, junto com o Coringa, depois do cara já ter dado uns choques na cabeça dela para ela ficar mais doida ainda. Na história do filme, ela também é presa pelo Batman. Tá lá o Coringa e a Harley Quinn numa fuga de carro quando eles acabam caindo no rio. O Coringa joga o carro no rio para escapar do Batman. Quando o Batman vai lá no rio, o Coringa saiu e ela ainda está lá quando o Batman acaba prendendo ela. Depois a gente tem o próprio Joker, né? Na verdade, é uma coisa até que é uma crítica, porque o Joker está nesse filme, mas o Joker não faz parte do esquadrão.
O Joker ele aparece esporadicamente nesse filme e inclusive tem uma participação menor do que a maioria das pessoas queriam. Tanto que o pessoal fala muito se ele fez ou não fez um Coringa tão bom quanto o Coringa do Heath Ledger, mas é até um pouco... Não fez, não adianta, não tem quem diga que fez. Mas, na verdade, é até um pouco injusto a gente fazer essa discussão, porque no filme lá do Arkham Knight, o Coringa, o Heath Ledger, teve uma participação muito grande. E nesse filme, o Coringa teve uma participação pequena. Mesmo que ele quisesse, talvez não tivesse como ele demonstrar toda a capacidade do Coringa que ele criou, que é o Coringa psicótico, né? Pessoal, depois do Coringa, o outro integrante do esquadrão é o Dick Dargis, também conhecido como Capitão Boomerang. Gente, esse filme, na minha opinião, ele tem algumas falhas, e uma das falhas é querer colocar gente demais. Capitão Boomerang, gente, sério? Capitão Boomerang? Tem no filme, mas é extremamente desnecessário, e honestamente, ter ou não ter o cara no filme não faria muita diferença. A única coisa que ele faz a mais é que ele é um pouco esquentadinho e... vai lá, tem uns bumerangues com as lâminas e joga num ou outro. Honestamente, ele não vai feder nem cheirar no filme todo. Pronto, a gente tem depois apresentado Chato Santana, também conhecido como El Diablo. And live to tell about it. And have you heard of the pyrokinetic homeboy? How'd you catch him? We didn't. He surrendered. Chato Santana. On the streets, they call him El Diablo. This LA gangbanger thought he was king of the world until he lost his queen. Esse cara é um cara importante pro filme. Diga de passagem, ele é um dos mais fortes de todo o esquadrão. Qual é o poder dele? Ele manipula o fogo. Ele consegue criar e manipular o fogo. Spoiler. E no final do filme a gente percebe que ele até, inclusive, se transforma lá numa espécie de demônio do fogo, uma coisa assim. Parece lá um Balrog, só que mais tribal, pra lutar lá contra o irmão da Enchantress, né? Pessoal, a gente tem o Waylon Jones, que é o Killer Croc, ou Crocodilo Assassino. They call him Killer Croc. Where are you? Are you hungry? O Killer Croc, basicamente, ele é um cara que, de certa forma, a evolução, como diz no filme, deu um passo para trás com ele. Ele é bem grandão, bombadão e tem uma pele verde bem grossa, como se fosse realmente a de um crocodilo. E ele basicamente é forte, tem uma pele muito grossa e aparentemente ele consegue respirar dentro d'água. É como se ele fosse um anfíbio ao invés de um humano. O poder dele é ser muito forte e talvez respirar dentro d'água. Ele tem umas participações legais no filme, apesar de não ser tão importante. Pessoal, a gente tem a June Moon, ou Enchantress. Eu vou explicar melhor a história dela. Releasing a metahuman more powerful than any we've encountered. The Enchantress. She inhabits Dr. Moon's body now. A June Moon, ela era uma paleontóloga. Ela estava explorando umas cavernas quando, sem querer, ela acabou libertando o espírito de uma meta-humana que possuía as pessoas. E essa meta-humana, conhecida como Enchantress, ou como é chamado no filme, magia, possui ela. E acaba que, parte do tempo, ela fica como June Moon, parte do tempo ela fica como Enchantress. Ela diz a palavra Enchantress e quando ela diz essa palavra, ela se transforma de uma para outra. E liderando esse esquadrão, sem ser um bandido ou um vilão, a gente tem um coronel. É o Coronel Rick Flag. Basicamente, esse cara, ele é inicialmente mandado para prender a June Moon e acaba que ele se envolve amorosamente com ela e se apaixona por ela. E no final das contas, ele acaba integrando o esquadrão porque ele ama a June Moon e quer proteger ela. Pessoal, tem um outro personagem que nem apresentado ele é, mas ele faz parte do esquadrão e eu critico muito esse cara, que é o Dan Beach, ou conhecido como Amarra. Ele conseguiu fazer umas cortas super resistentes e por causa dessas cortas ele consegue fazer aquela mesma coisa que o Batman faz, usar aquela arminha que vai para os cantos, ele vai lá, tira a arma e vai de um canto para o outro. Basicamente o superpoder dele é isso. E ele está no filme basicamente para na primeira missão ele questionar se explosivos que foram colocados no pescoço dele era de verdade ou não. Ele questiona, tenta fugir e explode na cabeça do cara. Basicamente a função toda no filme do cara é só isso, é perder a cabeça.
E isso me parece um pouco de enchimento de linguiça e um negócio de um personagem muito mal aproveitado. Então, não critico o personagem em si, mas a participação dele nesse filme. E aqui a gente termina as apresentações dos personagens. E vamos aí para como é que começa a se desenvolver o filme. Gente, a partir daqui não tem como, vai ser bastante spoiler, então se você não assistiu, vai pro final do filme, onde eu vou dar minhas opiniões porque assisti ou não assisti, tá bom? Bem, o filme todo começa com a formação do esquadrão, porque no início do filme esses vilões estão todos presos, mas eles ainda não fazem parte de esquadrão nenhum. O que é que acontece? Logo no começo do filme, quando eles estão, antes de formar o esquadrão, a feiticeira, a encantadora, a Enchantress, né? Ela consegue lá, enquanto a Judy Moon está dormindo, ela se transforma em feiticeira, invade o quarto da Amanda Waller, sem ela perceber, e liberta o irmão dela, que também é um outro feiticeiro, extremamente puta poderoso pra caralho, e depois vai lá e volta pro quarto como se nada já tivesse acontecido. O que acontece? Pouco tempo depois, esse irmão que ela libertou começa a tocar o terror lá na cidade dos Estados Unidos, matando todo mundo, inclusive transformando as pessoas em servos. Aí o que é que eles fazem? Genialmente, eles vão lá e nesse momento mandam a única que faz parte do Esquadrão Suicida, que é a Judy Moon Enchantress, né? A Enchantress, ela é controlada pelo governo porque na caverna onde a Judy Moon libertou a Enchantress, o governo acabou achando também o coração da bruxa que fica separado do corpo. Então, ou a bruxa obedece o que o governo está mandando fazer, ou eles vão lá e apunhalam o coração e ela morre. Por isso que a Enchantress, teoricamente, está obedecendo o que o governo está mandando fazer. Genialmente, eles mandam a Enchantress para resolver o problema lá com esse ataque do meta-humano, que, por sinal, foi ela que libertou. É claro que a situação toda não podia dar certo, afinal era o irmão da Enchantress. O que acontece? No meio da situação lá, ela foge, se junta ao irmão dela, o governo vai lá e esfaqueia o coração dela, mas o irmão dela, que já está liberto, vai lá e transforma ela em outra coisa que simplesmente põe lá o coração dela não funciona mais. Então, mesmo com o coração lá furado, ela continua sendo forte junto do irmão e a putaria toda começa e é quando eles têm que chamar o esquadrão para a primeira missão. É aí que o filme realmente começa. Pessoal, eu não vou contar tanto do desenvolvimento do filme, mas eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, o filme ele me parece todo o tempo muito jogado, muito corrido. A gente tem outros filmes como, por exemplo, Os Vingadores. Para fazer Os Vingadores, cada um dos personagens teve um filme, teve contado sua história de forma pormenorizada. Cada um foi explicado o que é que acontecia e por que cada um estava ali. Nesse filme, no início do filme, a gente tem de 10 a 15 minutos contando um flashback com a história de todo mundo. E me parece um negócio muito corrido, muito apertado. Por isso, fica um negócio meio esquisito. Você não sabe por que os personagens fazem o que fazem, você não entende direito eles, por que eles estão ali fazendo o que eles estão fazendo. É esquisito, fica meio forçado. O filme, uma coisa que eu prestei muita atenção é que eles, para tentar dizer que o filme é bom e causar nostalgia na gente, eles sempre colocam a todo momento uma música de rock legal para fazer, o filme é massa porque tá tocando nesse momento com essa música de rock, então é legal. E eles abusam disso e fica chato, forçado, repetitivo e você percebe disso. Esse filme ele tenta misturar momentos sérios com momentos de humor, mas a verdade é que eles não sabem fazer, não conseguem fazer isso muito bem e o filme ele acaba ficando muito escancarado, num humor forçado. Tem momentos no filme que você percebe que aquela cena só serve para você dar uma risadinha e ela não vende nada, ela não liga nada, ela não faz a menor diferença no filme. É só para ter uma piadinha. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. E outra coisa, o filme ele abusa de slow motions. Tem aquela cena clássica de alguém atirando e as balas caindo. Isso às vezes é meio forçado também, tem muita cena dessa. O que dá a impressão é que, na verdade, os personagens não se sustentam. Outra coisa que eu critiquei muito nesse filme, e que eu fiquei puto assim do começo ao fim, é... o Rick Flag, né, que é quem controla o esquadrão enquanto eles estão fazendo as missões, ele tem um tablet aqui no braço, que se alguém desobedecer ele vai lá, aperta o botão e a bomba no pescoço explode. E por causa disso, teoricamente, todo mundo do esquadrão obedece ele. Só que
Por exemplo, o pistoleiro, ele é tão habilidoso, mas tão habilidoso que eu tenho certeza que ele dava um tiro na cabeça do Rick Flag, dava um tiro no tablet, matava e saía fora e pronto. Só que termina o filme, eles fazem lá o trabalho todinho, a missão todinha e acabam voltando para a prisão para não ter o pescoço explodido porque tá lá com o tablet. É meio forçado, se ele quisesse ele dava um tiro aqui, um tiro ali e pronto, acabou. Mas por algum motivo ele passa o filme inteiro lá obedecendo ao Rick Flag, a Amanda Waller, até o final do filme. Pessoal, esse filme ele me traz à tona uma velha discussão. Foi feito muita publicidade em cima desse filme. Tenho certeza que foi gasto dinheiro pra caralho em cima da publicidade desse filme. Mas o produto final é uma porcaria. Então a gente volta àquela discussão. Pô, gente, vocês estão gastando tanto dinheiro em publicidade e às vezes talvez não estejam gastando tanto dinheiro na produção do filme. Não sei se foi um filme caro ou não. Mas o filme não vingou. Fizeram uma história ruim. E talvez o filme nem seja tão ruim. Essa também é a questão. É um filme mediano. Só que os trailers foram tão bons e a expectativa criada foi tão alta que depois que você for assistir o filme, você pensou, porra, é só isso? Foi isso mais ou menos isso que aconteceu. E outra coisa, no final do filme, por que eles são presos? De novo, porque tem que ter o 2. Se eles não fossem presos, ia ter que juntar outra justificativa para ele ser preso, para ter o 2 e mudar o personagem. É isso que eu sinto. Pessoal, esse aqui está sendo a minha primeira vídeo de análise. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Críticas, elogios, estamos aqui. Vou pedir para vocês curtir aí o nosso canal aqui no YouTube. Aperta no sininho, deve estar por aqui, para vocês saberem toda vida que sair vídeo novo. Curte nossa página no Facebook, Geekância, e acessa o nosso site www.geekância.com.br. Eu agradeço e provavelmente o próximo vídeo resenha que eu vou trazer vai ser do seriado Mr. Roboto. E pessoal, digam pra mim se vocês gostam de listas, que eu também estou pensando em fazer listas, tipo 5 motivos para assistir, 5 motivos para não assistir alguma coisa, e eu quero saber se vocês gostam ou não. Valeu pessoal, até a próxima!